Por que muitas vezes lemos a Bíblia e não entendemos nada? Isso já aconteceu com você? Isso às vezes nos deixa frustrados, não é mesmo? Algumas pessoas às vezes chegam e falam: nossa, encontrei um versículo perfeito que transformou a minha vida e vai ser transformador para você também. Aí você pega a Bíblia, lê, reflete sobre aquilo e não consegue encontrar nada de especial, não consegue entender. Isso já aconteceu com você? Quantas vezes na minha vida eu peguei a Bíblia em algum ponto aleatório qualquer, tentando achar uma resposta para algum problema que eu estava enfrentando, e eu abria a Bíblia, lia e não entendia nada. Mas eu nunca tinha parado para ler a Bíblia. Eu simplesmente queria rapidamente, como se fosse um fast food. Eu abro a Bíblia e encontro a resposta. Só que não é assim que funciona. Não é assim que funciona o mundo espiritual. Muitas vezes a gente quer que a Bíblia seja entendida de forma racional com a nossa mente. Mas a gente só vai entender quando o Espírito Santo tocar a gente. Mas como que isso acontece? Isso pode acontecer com você, com qualquer pessoa. Deus não faz distinção de pessoas, não faz acepção de pessoas. Ou seja, todos nós temos capacidade igual para entender. Mas a gente não consegue entender pela racionalidade, pelo uso da mente. A leitura da Bíblia é uma linguagem espiritual e muitas vezes a gente quer ler e interpretar com os olhos humanos, com base em conexões cerebrais, com a mente, aquilo que a gente aprende na escola. E muitas vezes a gente lê, não entende e a nossa mente fica até criticando, né? Achando o defeito, não, isso não pode ser assim, ou naquele tempo era assim, mas o contexto hoje é diferente. Mas quando a gente passa a entender a palavra, a gente percebe que ela cabe perfeitamente para o dia de hoje, para qualquer momento da nossa vida. Na escola a gente aprende muito sobre o uso do nosso cérebro, mas a gente aprende pouco sobre o uso da nossa mente. A nossa mente é onde estão as nossas emoções. Muitas vezes quando a gente vê a palavra coração na Bíblia, está se referindo à nossa mente, às nossas emoções. E na escola a gente aprende muito sobre o uso do cérebro, a gente aprende pouco sobre a mente e a gente aprende muito menos ainda sobre acessar o nosso espírito. E muitas vezes a gente quer que tudo se embase em pesquisas científicas. A gente quer sinais concretos, a gente quer provas da existência de Deus. Mas o tempo todo, Deus nos dá evidências e testemunhos da ação dele nas nossas vidas e a gente que não enxerga, porque não está escrito o testemunho ou tantas coisas que Deus fez, não significa que não tenha acontecido. Porque na pesquisa a gente procura tudo, né? Evidências, tem que estar escrito, tem que estar comprovado, alguém deve ter publicado isto, mas no mundo espiritual não é assim, funciona diferente. E o Espírito Santo é o nosso professor, é ele que nos ajuda a discernir as coisas espirituais. Então, como que a gente faz para ler a Bíblia e compreender? Primeiramente, a gente precisa acessar isso, a gente precisa orar, pedir para que o Espírito Santo nos ilumine e nos mostre e nos dê o entendimento daquela palavra. Porque não importa se você tenha mestrado, doutorado ou quanto você tenha estudado. Se você tentar ler a Bíblia sobre o ponto de vista do olhar humano, como a gente estuda os conteúdos técnicos da nossa profissão, a gente não vai entender. A gente só vai entender a Bíblia quando a gente fizer uma leitura com um olhar espiritual. E quem nos dá
Esse discernimento é o Espírito Santo. Por isso, antes de ler a Bíblia, a gente precisa orar para pedir esse entendimento. E quanto mais racional a gente for, mais difícil é a gente compreender as coisas espirituais. Por isso que muitas pessoas são extremamente racionais, do tipo, eu só acredito naquilo que vejo. Porque a gente quer ver tudo sobre a luz da razão. E o mundo espiritual a gente não compreende com os olhos da razão. Em Coríntios 2, o apóstolo Paulo nos dá lições sobre isso. Ele fala que a pregação dele não consiste em palavras persuasivas de sabedoria de uma pessoa humana, por exemplo, mas sim da demonstração do poder do Espírito Santo e da fé que vocês têm, que não se baseia na sabedoria humana, mas sim no poder de Deus. Ele diz, pelo contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras, para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum viu, mente humana imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Deus nos revelou por meio do Espírito. O nosso Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Por isso, a gente não deve tentar entender sobre a ótica humana. A gente deve pedir para que o Espírito Santo nos dê sabedoria e entendimento para a compreensão da palavra. Para complementar isso também, a gente pode pedir ajuda, explicações para pessoas que já tenham passado por essa fase, que esteja um pouco mais adiantada nos estudos da palavra. Também vão estar te ajudando, te guiar, mas quem guia de verdade é o Espírito Santo. E Deus não faz acepção de pessoas. Ele não vai escolher entregar os mistérios da palavra para a pessoa que está mais preparada, para a pessoa que é considerada mais inteligente, mais intelectualizada. Ele escolhe aqueles a quem Ele quer. Então, muitas vezes você vai conhecer uma pessoa bem humilde, que não tem estudado, mas que ela tem um profundo conhecimento da palavra. Porque quem nos dá esse conhecimento é o Espírito Santo e não depende de cada um de nós. O que cabe a cada um de nós é colocar na nossa rotina, na nossa vida, uma disciplina de estudos, abrir o nosso coração para que o Espírito Santo venha, faça morada em nós e nos dê toda a revelação. Com isso, com o tempo, você vai aprender a ver tantas maravilhas. Por que de repente alguém lê uma palavra e fica maravilhado e fala, nossa, que incrível, como é que eu nunca vi isso? Porque é o Espírito Santo que vai nos revelando de acordo com a capacidade que Ele vai nos dando pouco a pouco. Deus não vai nos entregar tudo assim de bandeja. A gente quer todas as respostas de uma vez. Ele vai nos dar o entendimento de acordo com a nossa fé, de acordo com a nossa dedicação em ler a palavra, em aplicar nas nossas vidas. Porém, nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Então, não se preocupe se de repente outra pessoa vier te falar alguma coisa e você não entende. Peça para que o Espírito Santo te dê a compreensão daquilo que você precisa. E para nos ajudar nesse processo, a gente pode sempre orar antes de ler a palavra, pedindo: Espírito Santo de Deus,
me ilumina nessa palavra, dai-me entendimento e sabedoria e discernimento desta palavra, Senhor. Lança fora todo mal, toda preocupação, todo o espírito de crítica e julgamento da minha mente, que queira impedir de eu compreender a palavra. Sei que tu, Espírito Santo, é mais poderoso e forte e me darás o entendimento que eu preciso dessa palavra, porque a palavra de Deus nunca volta vazia. Desde já eu te louvo e te agradeço. Se você está gostando dessa série Manhãs Produtivas, em que eu trago pílulas de sabedoria para que você tenha um dia feliz, harmonioso e produtivo na presença de Deus, curte esse vídeo, se inscreve neste canal e compartilha, pois assim você vai estar ajudando a semear, a levar a palavra de Deus para tantas pessoas que precisam. E quando a gente recebe o Espírito Santo na nossa vida, quando a gente tem essa fé, a gente pede discernimento da palavra, as respostas vêm. Isso faz com que a gente tenha uma vida plena, uma vida mais feliz, alicerçada por Deus. Fiquem com Deus e até amanhã. E lembre-se que o momento com Deus deve estar no cabeçalho da sua lista de tarefas todos os dias.